Supreme Magus. Volume 1. Capítulo 38. Enterrando a machadinha. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso ajuda esta história a chegar a mais ouvintes. Agora, vamos ao capítulo. Tirando as fofocas, a vida nos aposentos privados do Conde era realmente pacífica. O Conde Lark tomou a iniciativa de explicar tudo aos pais de Lite, assumindo toda a culpa e dando apenas palavras de elogio ao filho. Raais e Elina estavam realmente muito bravos e queriam dar um bom pedaço de suas mentes a Lite. No entanto, depois que o Conde se desculpou, até mesmo se curvando para eles ficaram muito envergonhados e lisonjeados para dizer qualquer coisa, pelo menos na frente dele. A família inteira não conseguia parar de olhar para a casa. Paredes de pedra, móveis luxuosos, carpetes. Tudo parecia saído de um conto de fadas. Até aquele dia, eles sempre pensaram que nunca viriam tamanha riqueza. Lite estava se perguntando quanto tempo levaria para eles voltarem à terra quando o café da manhã chegasse. O cheiro delicioso e doce dos doces imediatamente chamou a atenção deles. Simplesmente ótimo. Lite suspirou interiormente. Eu deveria ter esperado a reação da minha família à casa do Conde. Felizmente, nossos anfitriões estão ignorando seu comportamento rude. Minha única esperança é que eles não pulem na comida como lobos famintos. Isso seria muito embaraçoso. Estraga prazeres. Deixe-os felizes, para que talvez eles batam menos na sua bunda quando você voltar para casa. Só Luz repreendeu. Entendido. Assim que o carrinho entrou na sala, a família de Lite imitou o comportamento dos anfitriões, sentando-se educadamente ao redor da mesa de maneira organizada, esperando para serem servidos. Essa também foi a primeira vez que alguém de fora da família as tratou com tanto cuidado. As meninas não conseguiam parar de rir. Que porra é essa? Lite ficou bastante surpreso. Não era uma empregada empurrando o carrinho cheio de iguarias, era a própria Ilha, acompanhada por alguns funcionários da cozinha que só Luz identificou como seu grupo. Foi a primeira vez que Lite a viu pessoalmente e logo entendeu o porquê. Ilha serviu pessoalmente a família do Conde e depois a de Lite, enchendo todos de elogios e atenção. Seus seguidores fizeram o mesmo, mas com mais tato e menos entusiasmo. Quando eles saíram, havia comida suficiente na mesa para alimentar um batalhão. #time Raais é demais, vadia! Solos gritou. O Conde Lark ficou envergonhado e espantado. Ilha mal o serviu em seu aniversário, e ele não tinha ideia de por que sua equipe geralmente impecável havia tomado tais liberdades com seus estimados convidados. Lite fez sinal para ele que explicaria mais tarde, então parou todos e os impediu de dar uma única mordida. Normalmente isso lhe renderia muitas palavras desagradáveis da família, mas na frente do anfitrião eles tiveram que ficar quietos e ouvir. A menção das tentativas de envenenamento passadas os fez dar uma volta de 180 graus interiormente, passando do planejamento de vingança à gratidão em apenas algumas palavras. Lite não estava disposto a baixar a guarda. Ele continuou verificando cada prato e forçando-os a beber apenas água conjurada. Foi muito deprimente para a família dele, já que ele era o único que tinha experimentado chocolate quente na Terra, mas eles aceitaram. Nos dias seguintes, a coabitação forçada teria sido muito mais incômoda se os aposentos privados do Conde não fossem maiores que sua própria casa. As mulheres, lideradas por Keila, ficaram com o quarto para si. Era o maior e mais confortável cômodo, enquanto os homens tiveram que se contentar com a antessala e seus sofás macios. Não houve mais tentativas de assassinato. Todas as evidências reunidas causaram um rebuliço para a condessa e, ao permanecer teimosamente enfiado na parte mais bem guardada e facilmente defensável da casa, o Conde não lhe deixou nenhuma abertura. Coia Lark olhou em cada canto e fenda, procurando por uma abertura,
mas o conde não tinha fraqueza que pudesse explorar. Além disso, aquele garoto mágico nojento era ainda pior. Após uma verificação completa de antecedentes, ela descobriu que ele não tinha amigos nem familiares além daqueles que havia trazido consigo. Matar ou sequestrar seu irmão perdido, Orpal, poderia ser considerado um favor a ele, na melhor das hipóteses. A única pessoa restante era Nereia Nana, sua mentora, mas isso era suicídio. Se o garoto era tão poderoso, quais eram os limites da proeza daquela velha bruxa? A condessa só conseguia se amaldiçoar por sempre ignorar os hobbies do marido. Ela não tinha ideia de quem era Nana, ou quais repercussões poderia ter com ela. Koya não sabia nada sobre magia, exceto que seu primo, Genon, lhe disse no passado. Mesmo assim, ela só fingiu ouvi-lo na maioria das vezes. Ela decidiu manter isso como um último recurso, se todo o resto falhasse. Enquanto isso, a família de Lich estava rapidamente se acostumando a viver em uma mansão tão esplêndida, vestindo apenas roupas bonitas e comendo comida deliciosa. Tirando o susto aleatório causado pelo espirro de um guarda ou por um animal no jardim, a vida se transformou em um conto de fadas para eles. Lich, em vez disso, estava bastante irritado. Desde o primeiro dia, o conde, Kayla e Jadon encheram Elina, Elise e Tista de elogios por sua pele perfeita e cabelo sedoso. Estou com tanta inveja de vocês, meninas. Gostaria de poder me livrar dessas coisas no meu rosto. Kayla suspirou. Com o tempo, a camaradagem entre as jovens se fortaleceu. Você já é tão bonita. Se ao menos, Tista lançou um olhar significativo para Lich, que ele fingiu não notar. O interesse de Jadon por Elisa era embaraçosamente óbvio e, embora ele tentasse olhar para ela furtivamente, tal atenção lhe rendeu vários olhares frios de Lich. Eu entendo que ele tem apenas 20 anos e é tarado como um javali, mas ela tem apenas 14. De onde eu vim isso é ruim. Além disso, a menos que ele queira se casar com ela, eu prefiro castrá-lo. Não vou permitir que ele estrague o futuro dela, tratando-a como uma aventura. Só por cima do meu cadáver. Elisa ficou lisonjeada tanto pela atenção do rapaz quanto pelo cuidado do irmãozinho. No entanto, ela estava apenas deslumbrada pela casa, não era estúpida. Elina havia alertado muitas vezes sobre rapazes, nobres ou não, que tentariam tirar vantagem de jovens ingênuas. Ela aceitaria elogios, mas recusaria qualquer presente impróprio e evitaria ficar sozinha com ele. Quando Kayla e o conde notaram que os olhares de Lich podiam mutilar, e que Jadon poderia caber facilmente em um envelope, eles tiveram uma conversa particular com ele. Depois disso o ar na sala ficou muito mais leve. Finalmente, o conde recebeu uma notificação pelo amuleto de comunicação de que a anulação estava finalmente feita. Ele era novamente um homem livre. Depois de confirmar que Koya também havia sido notificada, e que não tinha mais motivos para conspirar contra ele, ele finalmente pôde relaxar e sair do quarto pela primeira vez desde que eliminou os traidores. A primeira coisa que ele e Lich fizeram foi entrar em contato com Nana para explicar tudo a ela. É por isso que você estava tão sério. Ela ponderou. E por que você levou embora meu único ajudante? Lark, quando nos encontrarmos novamente, temos que falar sobre compensação. Meu negócio sofreu por causa da sua briga familiar. Ela resmungou. Calma, calma, Lady Nereia. Era uma questão de vida ou morte, e o jovem Lich provou ser decisivo para resolver o assunto. Desculpe, mas eu tenho que ir. Tenho negócios para resolver. Nós conversaremos mais tarde, especialmente com você, jovem diabinho. Essa falta de confiança fere meu velho coração. Ela disse tentando agir toda velha e frágil. Lich fez uma reverência e pediu perdão, mas seus pensamentos eram bem diferentes. Você ao menos tem coração?
Aposto que a única razão pela qual você está fazendo beicinho é porque você perdeu uma fofoca tão suculenta por tanto tempo. Contrariando suas expectativas, Nana ligou apenas algumas horas depois, e a próxima conversa deles teve um clima completamente diferente. Nana estava rindo pra caramba o tempo todo, conseguindo falar apenas brevemente enquanto ofegava por ar. Ah! 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 Vocês não vão acreditar no que aconteceu comigo. Alguém tentou me sequestrar. Estou falando sério. Uma longa pausa de riso se seguiu. Isso me fez sentir jovem de novo, como quando eu ainda era uma aventureira. Caras vestidos com roupas pretas cafonas, vindo em minha direção de todas as direções, era hilário. Você devia ter visto a cara deles quando eu os derrubei imediatamente com uma descarga corona. De acordo com os livros do Conde, era um feitiço de relâmpago de nível 5 muito forte. A verdadeira especialidade de Nana era magia de ar, afinal. Lich não tinha ideia do que era exatamente, foi mencionado, mas não descrito. Ele já tinha problemas suficientes para entender magias de nível 4, elas eram únicas se comparadas à magia que ele havia aprendido anteriormente. Eles eram tão fofos. Eles até tinham alguns itens mágicos menores neles. Não tenho utilidade para essas bugigangas, mas ainda posso vendê-las por um bom dinheiro. Lich estava com tanta inveja. Itens mágicos! Ele ainda não tinha encontrado nenhum. Ei, isso é ofensivo. Só nos disse. Eu me ressinto disso, Você não é um item mágico, você é uma amiga. A pura sinceridade desse pensamento fez Solos rir e corar em um canto de sua mente, longe das percepções de Lich, a menos que ele a procurasse explicitamente. Isso faz com que nós três estejamos empatados, disse Nana. Não me divertia tanto assim há décadas. Eu estava quase considerando deixar alguns deles irem e não enviar um relatório para a Associação dos Magos. Quase. Então, Lark, este é meu presente de anulação de casamento para você. De agora em diante, você pode escolher se apresentar como solteiro ou viúvo. Eu escolheria viúvo, é mais dramático. Garotas curtem homens ricos e solitários e isso torna menos estranho explicar por que você já tem 2 filhos. Tchau. Após o término da comunicação, ambos os homens ficaram chocados até os ossos. Você me disse que sua esposa lidava mal com o estresse, mas isso é mais do que idiotice. Lich até esqueceu a etiqueta mais básica. De fato. O conde não pareceu notar. A única explicação é que Coy havia arranjado o sequestro de Lady Nereia com antecedência, e quando ela recebeu a notícia sobre a anulação, era tarde demais para cancelar. Nereia é uma amiga próxima de nós dois. O plano de Coy faria sentido se Lady Nereia não fosse a maga mais forte de todo o condado. Sem mencionar que, mesmo que o plano desse certo, o resultado seria desastroso de qualquer maneira. O Conde Lark suspirou. Coia, você nunca me escutou quando eu falava sobre magia e suas regras. Espero que eles não te façam sofrer muito. Você ainda é a mãe dos meus filhos. Pensando na destruição que estava prestes a acontecer com toda a família Guichal, incluindo seus filhos rejeitados, ele não conseguiu evitar derramar lágrimas de arrependimento e compaixão. Lich foi atrás dele, dando tapinhas em suas costas enquanto usava sua força de vontade para reprimir uma risada histérica. Lich e sua família passaram mais 2 semanas como hóspedes do conde, aproveitando ao máximo sua hospitalidade e a beleza de toda a mansão, especialmente a do jardim. Agora que não havia mais perigo, todos poderiam ter um quarto próprio. Isso significava que, longe de olhares curiosos, Elisa e Tista poderiam zombar livremente do irmãozinho pela pintura do conde e pela aura heroica com que ele o havia retratado. Vivendo todos os dias com Lich, eles realmente não conseguiam vê-lo como alguém grandioso ou autoritário. Ele sempre foi o irmãozinho delas.
Lit não lhes deu atenção, o riso delas era algo que ele havia lutado tanto para proteger. Enquanto rissem alegremente, a zombaria entre irmãos era perfeitamente aceitável. Elina e Raaz, em vez disso, estavam realmente assustados com o bico empalhado, considerando que seu filho tinha sido imprudente o suficiente para enfrentar tal fera sozinho. Quando voltassem para casa, eles dariam uma palestra para ele, mas não agora. Não havia sentido em estragar suas primeiras férias em mais de 30 anos. Para os fazendeiros, as férias eram apenas mitos, como dragões. Lit usou esse tempo para se familiarizar com a enorme biblioteca de magia que o conde havia reunido ao longo dos anos, finalmente descobrindo o que era a magia da ressonância de sangue. Era um ramo da magia da luz descoberto recentemente. Ao usá-lo, um mago podia determinar se duas pessoas eram parentes de sangue ou até mesmo a quem uma amostra de sangue pertencia. Interessante, de volta à Terra isso pode se tornar a base para análise forense. Parece que esse mago, Duque Martert, é um nome, não um título, ainda está vivo e bem, ensinando magia na Academia Grifo Branco. Isso faz com que dois magos famosos residam lá. Talvez Nana tenha ido para a Academia Grifo Relâmpago por causa de sua proeza com magia de ar, enquanto a Academia Grifo Branco é especialista em magia de luz. Ou talvez seja apenas uma coincidência. Seja como for, é muito longe daqui para mim. Voltar para casa acabou sendo um pouco traumático para sua família. Nada mais de empregados, nada mais de preguiça, nada mais de buffet livre 24 horas por dia, 7 dias por semana. Levou vários dias e ainda mais suspiros, mas logo eles retornaram à rotina antiga. Os meeiros do conde fizeram um excelente trabalho. Eles até consertaram e reforçaram a casa, fazendo-a parecer novinha em folha. O conde também os mandou para casa com muitos presentes. Todas as roupas que tinham sido preparadas para elas, muita maquiagem da Keila e uma caixa inteira de comida da ilha. A cozinheira gostava muito da família e mal podia esperar para tê-los de volta na mansão. Uma noite, Lit estava treinando suas artes marciais junto com Solus, quando ela sentiu um núcleo de mana desconhecido se aproximando. Mais curioso do que preocupado, ele a fez retornar ao seu dedo e montou várias camadas de proteção ao redor da casa. Quem quer que fosse, ele estava sozinho e não era muito furtivo. Agora que ele havia parado de praticar, Lit podia ouvi-lo se aproximando. Os pássaros noturnos e insetos tinham ficado em silêncio. Quem diabos é você? Lit perguntou assim que seus olhos se encontraram. O homem na frente dele usava uma túnica cara, digna de um mágico em dungeons e lotes, mas agora estava toda suja e rasgada em muitos lugares. Ele estava com a barba por fazer e lama grudada no cabelo, e com apenas o luar Lit não conseguia discernir sua cor da sujeira. Você! O homem tinha uma expressão agradavelmente surpresa no rosto. Você finalmente retornou! Esperei por semanas, dormindo na lama e comendo apenas bolotas e frutas vermelhas, mas valeu a pena esperar. Vou perguntar só mais uma vez, quem é você? Lit bocejou, o homem não estava fazendo sentido algum. Eu sou Genon Guichal. Você matou minha família inteira. Prepare-se para morrer. Lit reagiu rindo muito. Ah! Agora entendi. Parabéns por sobreviver apesar de pertencer a uma família de idiotas com morte cerebral. Como você ousa? Vou matar toda a sua família, como você matou a minha. Lit começou a rir ainda mais. Você? Com seu patético núcleo de mana amarelo? Até minha irmãzinha é mais forte que você. As palavras e o semblante de Lit não faziam sentido para Genon. Indignado com tamanha falta de respeito e medo, completamente diferente de como ele havia imaginado o confronto enquanto suportava todas as dificuldades, Genon começou a conjurar um feitiço de relâmpago. Lit respondeu levando o dedo indicador aos lábios e sussurrando. Silêncio!
Não queremos acordar os vizinhos. Uma segunda cúpula de ar, além daquela que Lit havia instalado anteriormente ao redor de toda a casa, cercava os dois homens, cobrindo um raio de 30 metros. Breza Hydra. Genon completou seu feitiço. Um raio disparou em direção a Lit, que ainda estava rindo. Olhe para cima! Ele disse apontando para o céu e, como um cão obediente, o raio girou 90 graus para cima, subindo inofensivamente no ar antes de se dissipar. Sério? Um feitiço de nível 2? Como diabos você conseguiu se formar em qualquer academia atrasada para a qual te mandaram? Genon de repente sentiu medo. O que ele tinha acabado de ver não fazia sentido algum. Nem mesmo seus professores tinham feito algo assim. Sabe, estou muito estressado. Lit parou de rir, seu tom se tornando frio e indiferente, como se estivesse falando consigo mesmo e não com seu oponente. Passei semanas enfurnado, fingindo ser fraco e inofensivo. Fazendo o papel de um bom filho da puta. Mas agora finalmente posso ser eu mesmo. Pela primeira vez desde que ele havia alcançado o núcleo de mana ciano, Lit foi com tudo. Seu corpo liberou uma aura ciano brilhante, cheia de intenção de matar. Seus ossos e músculos começaram a estalar e render, movendo-se para acomodar a repentina onda de poder. Seus olhos brilhavam como tochas, emitindo um brilho azul gelo enquanto seu sorriso ia de orelha a orelha. Seus dentes brilhavam como presas na luz da lua cheia. Genon estava assustado, mas não congelado. Ele começou a conjurar uma bola de fogo de nível 3, a magia mais forte que ele poderia lançar com segurança sem arriscar que a magia saísse pela culatra. Lit ficou ali, inclinando a cabeça para a esquerda e para a direita, esperando que ele terminasse. A bola de fogo era uma esfera com um raio de 5 metros com chamas furiosas, mas quanto mais perto chegava de Lit, mais encolhia, até ficar do tamanho de uma bola de gude, permitindo que Lit a pegasse com a palma da mão aberta e a espremesse com uma baforada. TSK, TSK. Você pode usar tudo, menos magia de fogo. O barulho não é um problema, mas a luz pode alertar alguém, e não queremos isso. Genon não tinha ideia do que estava acontecendo, mas sabia que permanecer ali era muito perigoso. Aquilo não era um mágico, mas um monstro. Ele tentou fugir, mas antes que pudesse sair da zona do silêncio, Lit já o estava prendendo. Primeiro você ameaça minha família e agora quer ir embora? Isso é rude. A noite ainda é uma criança, e eu tenho tantos experimentos para tentar com você. Vamos brincar! Apesar da barreira protetora, nas profundezas da floresta de Traum, o RY, Rei do Leste, podia sentir a turbulência mágica ficando mais forte. Tomem cuidado, meu bando. Algum humano ameaçou os filhotes do flagelo. Vamos aprender com seus erros e rezar juntos por sua alma, para que em sua próxima vida ele seja mais sábio por isso. A floresta inteira ressoou com uivos até o amanhecer.